Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Vai começar agora uma transmissão ao vivo da Rede Pedagógica. É isso mesmo, vamos chegando, porque já vai começar. Olá, sejam bem-vindos todos. Oi, Valdineire, tudo bem? Cecília, Cristiane, Tiffany, boa noite, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje nós temos uma live especialíssima com a participação da professora Andréia Martinez. A Andréia, gente, é doutora em educação pela Universidade de Brasília. E hoje nós vamos poder perguntar tudo sobre a Base Nacional Comum Curricular. Olá, pessoal aí de Maceió, Alagoas, chegando aqui na nossa live, sejam bem-vindos! Como estão vocês? Gente, tô com muita saudade de todos vocês. Desde que encerramos aí a programação oficial da segunda semana Rede Pedagógica, lembrando que no domingo a gente tem uma programação extra, viu? Da segunda semana. E ao longo de todo o mês nós teremos lives como essas que estão acontecendo essa semana aqui no Instagram. Hoje, a professora Andréia Martinez, doutora em educação pela Universidade de Brasília, vai conversar com a gente sobre a BNCC. Olá, vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Eu já vou adicionar a professora à transmissão. Quero ver todo mundo participando, enviando comentários e principalmente perguntas. Olá, professora, seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos que estão conosco aí essa noite, nos acompanhando. Boa noite, Érica, gratidão aí por estarmos realizando essa live essa noite, nesse momento. E é isso. Imagina, professora, olha, a satisfação é nossa de receber aqui na Rede Pedagógica uma pessoa com um currículo tão diferenciado como o seu, né? E, de fato, uma pessoa que desenvolve um trabalho de excelência. Para nós é uma satisfação poder contar com você aqui na Rede Pedagógica. Também estou Ó, muito feliz. o pessoal tá chegando, olha só, já temos mais de 370 pessoas aqui online com a gente. O pessoal tava na expectativa, viu? Que bom, né? Fico feliz. Professora, conta pra gente. Uhum. E a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, ela ainda é uma coisa que preocupa muita gente. Tem muita gente que ainda não sabe do que se trata. Mas antes de você entrar mesmo no assunto da nossa transmissão, eu queria que você se apresentasse. Muita gente da rede pedagógica já te conhece. Eu não sei se você viu, a gente fez uma divulgação da live, né, hoje. E várias pessoas comentaram: ah, ela é ótima, eu adorei o curso que eu fiz com ela sobre BNCC. Então, assim, já temos fãs aqui de carteirinha do seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse, porque, ó, aqui na Rede Pedagógica, todo dia chega mais gente. Ótimo. Então vamos lá. Bom, gente, mais uma vez aí tô vendo que toda hora tá chegando mais pessoas, então assim, né, dar boas-vindas para todo mundo que está aí entrando, boa noite para todo mundo, agradecer a participação de todo mundo que está aí conosco essa noite. Espero que seja uma conversa bem bacana, né, para todos nós. Bom, como a Érica já falou, eu sou a professora Andréia Martinez, é, eu sou pedagoga, tenho especialização em educação infantil, mestrado e doutorado em educação. Toda essa minha trajetória acadêmica eu fiz na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação. E nessa trajetória eu pesquisei muito sobre a prática educativa, sobre o papel do pedagogo, sobre o desenvolvimento dos bebês, sobre como que a gente pode pensar uma educação infantil para crianças da primeira infância. E o fio condutor, né, de todas essas pesquisas, de todos esses estudos,
foi a questão do desenvolvimento da musicalidade na infância. Então, assim, com esse olhar acerca da educação musical, eu fazia essa análise, esse estudo, essa pesquisa acerca da atuação docente, do desenvolvimento das crianças, como que a gente pode pensar uma prática educativa, enfim, né? Então, tinha esse fio condutor da educação musical, do desenvolvimento da musicalidade, mas dependendo da pesquisa, o ponto de análise ele ia se modificando, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Além né, desse meu perfil de pesquisadora, estudiosa acerca da infância, das crianças, da educação infantil, da atuação do pedagogo, eu também sou servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Eu sou professora há 25 anos e nessa minha trajetória na Secretaria de Estado de Educação do DF, eu atuei em diferentes funções, né? Como professora, como coordenadora pedagógica, como aqui a gente tinha uma função antes chamada de executora, né? De convênio, que agora é outro nome, é comissão gestora, né, que acompanha as parcerias com as instituições educacionais parceiras. Então, eu também atuei com essa função e atualmente eu estou como diretora na Diretoria de Educação Infantil da Secretaria de Educação daqui do DF. É isso, sim, falando bem brevemente. É só isso tudo, né, professora? Gente, ó, um currículo show de fato. Inclusive, tem muita gente aqui, professora, no chat que está comentando que eu acredito que seja do Distrito Federal, que já acompanha o seu trabalho e que veio participar com a gente aí dessa live. Muito obrigada aí pela presença de todos que vieram prestigiar a professora Andréia Martinez. E a professora Andréia vai nos prestigiar também, dividindo com a gente um pouco do conhecimento dela, porque de fato ela sabe muito de Base Nacional Comum Curricular, ela sabe muito de educação infantil, tem um trabalho diferenciado também, como ela disse, em musicalização. Professora Andréia é autora também de livro. Depois você mostra pra gente, professora? Com certeza, depois eu faço a propaganda. Tá bom, combinado. Vamos entrar no assunto porque esse assunto é quente. Eu percebo que todo mundo já sabe que a base está aí. Mas tem muita gente que ainda não sabe o que fazer com ela, né, professora? Você, inclusive, já teve a oportunidade de colocar para a gente, aqui da equipe da Rede Pedagógica, que você desenvolveu um trabalho de formação de professores no Distrito Federal, que fez com que os professores, né, do sistema público aqui de educação do DF pudessem se apropriar desse conhecimento. Mas a gente sabe que em alguns estados os professores ainda não tiveram uma formação específica para de fato compreender o objetivo e principalmente compreender como aplicar, né, essas orientações que a BNCC traz para nós, educadores, gestores escolares, para as escolas e para o sistema de ensino, né, como um todo. Eu queria que você falasse para a gente, fizesse uma introdução sobre a BNCC, e falasse também sobre a estrutura da BNCC, para que a gente pudesse, primeiramente, quem já sabe fazer uma revisão, é claro, mas para que a gente pudesse olhar a BNCC assim de cima, sabe? Uma visão geral, estrutural, uma visão sistêmica. Tá. Então, a base, como você falou, tá aí, né? Tá posta. Ela foi publicada em 2017. E aí, depois da sua publicação, a partir de 2018, houve uma movimentação, porque como eu já falei das outras vezes também, que a gente realizou essas lives, essas conversas, a BNCC ela não é um currículo, que muitas pessoas se confundem nesse sentido, né? Pensando que ela é um currículo, mas não, ela faz parte de uma política curricular que, juntamente com as diretrizes curriculares nacionais, ela vem
orientar, né, vem trazer os conhecimentos essenciais que todos os estudantes do território nacional têm o direito a aprender, a desenvolver, buscando essa equidade no nosso território, porque o nosso Brasil é gigantesco, né, e existem diferentes realidades, então, buscando essa equidade de conhecimentos essenciais para todos os estudantes. Então, a gente tem aí as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, que fazem parte dessa política curricular para orientar cada rede de ensino a elaborar o seu próprio currículo, ou elaborar ou fazer uma reelaboração, que foi no caso que aconteceu aqui no Distrito Federal. A gente já tinha o currículo, que foi publicado em 2014, aí a partir da publicação da BNCC, em 2018, a gente teve que fazer esse reolhar para o nosso currículo, né? Incluindo o que a BNCC traz. Até porque, quando a gente fez o currículo do Distrito Federal, em 2014, ele foi feito respaldado apenas nas diretrizes curriculares nacionais, que vinha uma organização por linguagens, e a BNCC ela inova nesse sentido, ela traz uma outra organização por campos de experiências. Então, era preciso a gente fazer essa atualização, é isso que eu acabei de falar, né? Essa atualização. Então, em 2018, a gente publicou aqui no Distrito Federal o novo currículo. Assim como o Distrito Federal fez esse reolhar ou realizou esses encontros, esses estudos para essa escrita do currículo, outros entes federados também teve o mesmo movimento, né? Outros estados também realizaram isso. E também, como a educação infantil no Distrito Federal é uma responsabilidade dos municípios, então, além de ter o currículo estadual, também há essa necessidade dos currículos municipais, né? Que também eu acho que muitos municípios fizeram em 2019 e ainda estão fazendo agora em 2020, né? Então, é isso. E aí, você falou com relação à estrutura da BNCC acerca da educação infantil, né? Então, a gente tem aí já estabelecido que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? Isso referendado aí desde a LDB de 1996. Então, tanto as diretrizes curriculares nacionais como a BNCC vem reforçando essa questão de que é a primeira etapa da educação básica, que é uma etapa essencial, que é importante as nossas crianças terem acesso e a garantia desse direito delas, o direito à educação, e que a gente precisa pensar uma educação que considere esse tempo da infância. Quais são as necessidades, quais são os interesses dessas crianças que comporta essa primeira etapa, que é a primeira infância, né? Que faz parte da primeira infância. Então, a educação infantil, ela não é assistencialista, como muitas pessoas ainda acreditam e expressam, né, até no senso comum. Não é assistencialista, a educação infantil, ela não é apenas um lugar para as crianças serem abrigadas, serem cuidadas, mas é um lugar para promover esse desenvolvimento integral das crianças. É um lugar pensado, estruturado, com pessoas que têm um estudo, que são profissionais da educação, com o compromisso de contribuir para a constituição dessas aprendizagens das crianças. E também a educação infantil, ela não é preparatória para o ensino fundamental, né? Que muitas pessoas ainda têm essa concepção de que a educação infantil a gente está preparando as crianças para ela entrar no ensino fundamental, e não é. A educação infantil é um momento que olha para as crianças no momento atual que elas estão vivendo agora, né? Esse momento da primeira infância, que tem todas as especificidades que precisam ser consideradas, né? Então, a BNCC reforça isso. E aí, ela vem trazendo nesse sentido a unidade indissociável entre o cuidar e o educar, né? Que o tempo todo na educação infantil
A gente cuida educando e a gente educa cuidando, né? Tem essa relação o tempo todo. Então, por isso que às vezes algumas pessoas confundem achando que é uma questão assistencialista, porque envolve o cuidado. Mas essa prática do cuidado, assim como eu falei para vocês, nessa é que agora a BNCC traz os campos de experiências. Dentro dos campos de experiências, a gente tem as linguagens, tem os conhecimentos, né, que foram constituídos historicamente pela humanidade, e a gente tem as práticas sociais. Então, em meio a essas práticas sociais, existem essas relações de cuidado, como o cuidado no momento da alimentação, no momento do banho, no momento do sono, no momento da higiene. Então, a gente está, sim, realizando essas práticas de cuidado, mas o tempo todo educando as crianças nesse sentido, trazendo esclarecimentos para ela de como ela se desenvolver nesse mundo por meio dessa ação do cuidado. E também a BNCC, ela traz os princípios que já estavam lá nas diretrizes curriculares nacionais, que são 3, né? Os princípios éticos, políticos e estéticos. E a partir desses 3 princípios, emergem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que a gente tem que estar sempre em mente, né? Que é o conhecer-se. A criança, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer o seu corpo, ela precisa ter noção do grupo social do qual ela faz parte, conhecer a sua história, conhecer a sua identidade, se respeitar, né? Conviver com diferentes crianças de diferentes idades, com um adulto, com pessoas da sua comunidade, com pessoas da escola, enfim, conviver de diferentes formas. E também dessa forma que ela convive com o outro, ela aprender também que ela precisa respeitar o outro, respeitar as características físicas, emocionais, sociais, culturais do outro, né? A exposição de ideias, essa questão também do expressar e do participar, que são os outros 2 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a criança, ela precisa ter essa oportunidade de se expressar das mais diversas formas e de participar em diferentes atividades, experiências, de diferentes formas também. E os outros 2 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é explorar esse mundo em que ela vive, porque por meio dessa exploração, ela entende esse mundo, ela conhece esse mundo, ela se relaciona com esse mundo. E o brincar. Né? Então, e é interessante a gente falar do brincar, que o brincar, ele é um direito de aprendizagem e desenvolvimento e também é um eixo estruturante da educação infantil. Né? Então, a gente tem aí como eixo estruturante o brincar e o interagir. Então, a criança, ela precisa, como eu já falei aqui, se relacionar com diferentes objetos, em diferentes contextos, com diferentes pessoas, conhecer diferentes culturas, diferentes sociedades, né? Então, ela precisa de se relacionar com o mundo que existe. E ela precisa brincar, né? O brincar é um direito de aprendizagem e desenvolvimento e é um eixo estruturante da educação infantil. E é muito bom a gente destacar isso hoje, né, dia 28 de maio, que hoje é o Dia Mundial do Brincar. E muitas vezes é engraçado isso, porque às vezes a gente precisa instituir datas para tornar visível, perceptível e explicar para as pessoas, para a sociedade de modo geral, como que aquela coisa é importante. Então, a gente vai criando datas ao longo do calendário cívico para essas datas que a gente acha importante. São formalidades, né? E o brincar é uma delas, que a gente viu que a gente precisava levantar essa bandeira e defender e lutar pelo brincar. As nossas crianças precisam brincar. Porque que bom, né? Brincar, que tá liberado brincar. Que bom que tá liberado brincar, né? Elas precisam brincar, porque por meio desse brincar,
Por meio da brincadeira de faz de conta, ela percebe essas relações sociais, o que que acontece no mundo, é, ela desenvolve essa questão do diálogo, de argumentação, as regras que existem, de que em alguns momentos ela tem que ceder, em alguns momentos o que ela deseja vai acontecer. Então, por meio do brincar, é uma possibilidade das crianças estarem vivenciando diferentes experiências e estarem se desenvolvendo. E elas estão ali aprendendo muitas coisas. Então, assim, tanto as diretrizes curriculares nacionais como a Base Nacional Comum Curricular reforça essa questão da importância do brincar, e a gente precisa pensar nisso, que a gente precisa pensar uma escola da infância que realmente oportunize esses 6 direitos de aprendizagem, e desenvolvimento que eu falei aqui, e esse eixo integrador, né? As crianças precisam brincar e precisam interagir, né? Então, por meio do brincar, que ela possa conhecer, se conviver, expressar, participar, explorar e estar brincando, né? Então, assim, a BNCC, ela reforça essa questão. E aí, dito isso, uma outra coisa que a BNCC inova é que ela destaca os grupos etários, que antes simplesmente a gente falava da creche e da pré-escola. E hoje a Sim. gente tem um olhar para esse sujeito. Que sujeito é esse? Que ser é esse que eu estou falando? E esse sujeito que eu estou falando são bebês. Então é diferente eu falar de bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas, porque são formas diferentes de estar no mundo, com experiências diferentes, com desenvolvimento ainda diferentes, com necessidades e interesses diferentes. Então, por isso que a BNCC provoca a gente a olhar a esses seres humanos, né, as nossas crianças, com essas especificidades. Então, quando eu falo de um bebê, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, é diferente de eu falar de uma criança bem pequena, que são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E também é diferente de eu falar das crianças pequenas, que são as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. E aí, a BNCC, ela traz... e é bom a gente falar que essa organização que a BNCC traz, desses grupos etários, porque quando a gente vai ver lá a organização dos campos de experiências e dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, vai vir essa organização na tabela. Então, eu tenho lá o campo de experiência, e aí eu tenho essa tabela, a coluna dos bebês, a coluna das crianças bem pequenas e a coluna das crianças pequenas, em que vem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que as crianças têm o direito a desenvolver, a aprender. E aí as pessoas falam assim, então o que está na coluna do bebê é só para bebê, né? Eu não posso desenvolver com as outras crianças. Não, isso não é rígido, isso não é fechado, isso não é estanque, né? A gente tem que olhar para as nossas crianças com as quais a gente trabalha e tentar perceber como que está o desenvolvimento delas. Será que o que Uhum. está lá na coluna dos bebês, eu posso trabalhar com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas? Pode ser. Uhum. E o Pode movimento ser. contrário também pode acontecer, né? O que está lá na coluna das crianças bem pequenas, pode ser que eu já possa estar realizando com os bebês. Então, assim, isso vai depender muito da realidade de cada escola da infância, de cada turma, e do desenvolvimento das próprias crianças, né? Então, isso depende muito. Então, é importante a gente ter esse olhar para essa tabela, para esse quadro que está ali, não de uma forma rígida, fechada, mas de uma forma fluida, né? Sim, Que pode haver sem esse movimento. barreiras, né?
Foi exatamente. muito bom você falar dessa divisão que tá lá, porque geralmente no documento a divisão vem com quadros, colunas. Aí a gente enxerga aquilo como muros, barreiras, né? E de fato não é assim. Outra coisa que eu acho interessante, professora, que você disse, é que mudou, né? O foco não é agora no grupo, ali, creche para escola. Eu tenho os bebês, as crianças muito pequenas, as crianças pequenas. Para muita gente, eu já ouvi isso, sabe, professora? Ah, mudou só o nome, o jeito de falar, só para ter mais alguma coisa para complicar. Não é, gente. Às vezes a forma de nomear quer dizer muito do entendimento. Isso humanizou muito, né? A questão, principalmente dos bebês, que às vezes são considerados seres passivos, mas nós sabemos que estão em constante aprendizado e talvez nós possamos até afirmar que seja o momento mais decisivo na formação do ser humano. Né? A gente já há pesquisas que falam, né, professora, que os primeiros dias de vida podem determinar em muito o comportamento e o desenvolvimento humano, né? Então imagina o tanto que faz diferença a abordagem que a gente vai ter com os bebês. Nós tivemos aqui, não sei se você teve a oportunidade de assistir, a professora Viviane Louro, ela falou conosco sobre psicomotricidade na programação da segunda semana, Rede Pedagógica. E ela enfatizou muito isso, né? A questão da psicomotricidade, do desenvolvimento cerebral desde os pequenos dias de vida, que uma simples troca de fralda é um momento de desenvolvimento, de criar laços, um momento afetivo. Que se você simplesmente troca a fralda da criança, você está tirando dela uma oportunidade de aprendizado, de estabelecer vínculo, relação, até de compreender o próprio corpo. Achei muito legal, sabe? E aí, com a tua fala, eu acho que ficou completa, assim, essa visão, né? A importância que a gente tem que dar para cada um desses grupos e entender também que a gente pode ter aqui uma variância, a depender do nível de maturidade, da oferta que a criança tem em casa, né, professora? Uma outra coisa que eu anotei aqui, que você falou sobre os documentos, é o seguinte: você citou as diretrizes curriculares nacionais. Já recebi até por escrito aqui na rede pedagógica algumas pessoas perguntando assim: com a BNCC, todos os outros documentos deixaram de valer? Foi essa a expressão que a pessoa utilizou. E alguns documentos que a gente poderia citar, e você poderia, por exemplo, comentar como que eles se relacionam. Por exemplo, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais e nós temos também os referenciais, não é, professora? No caso da educação infantil, a gente tem um referencial nacional, não é isso? Isso, então, deixa eu explicar aqui. Os parâmetros curriculares nacionais, eles eram documentos para o ensino fundamental, né? E aí, na mesma época, teve os referenciais que eram voltados para a educação infantil. E, de Sim. fato, os referenciais, a gente não faz mais referência a eles agora, porque eles foram substituídos pelas diretrizes curriculares nacionais, porque eles ampliam essa visão da criança como sujeito histórico, como sujeito social, cultural, um ser capaz, um ser potente, um ser que está em constante desenvolvimento, e também amplia essa visão da educação infantil e da atuação pedagógica, da organização do trabalho pedagógico, enfim. Então, de fato, os referenciais, a gente não faz mais referência a ele. A gente agora fala das diretrizes curriculares nacionais. E aí, toda vez que a gente vai falar da política curricular, né, a gente sempre faz referência à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que está em vigor. Há agora as diretrizes curriculares nacionais de 2009 e agora também a BNCC. Então, são esses três documentos que a gente se respalda para falar sobre a educação,
sobre a LDB, ela traz a educação tanto básica como a superior, né? As diretrizes curriculares nacionais também, e a BNCC ela foca na educação básica, né? Como que isso acontece, como que se dá a educação na educação básica, trazendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Uhum. São esses 3 documentos mesmo que a gente faz referência atualmente. Certo. Os Muitos referenciais professores, realmente não têm disso, eles... né? É Ah, algo que ok. a gente percebe que já está ultrapassado. Eu só queria fazer uma ressalva a algo que você falou anteriormente em relação a esse período da infância. As pessoas costumam falar muito sobre a importância dos 1000 primeiros dias, que seriam os 3 primeiros anos da criança, que são muito importantes. Eu prefiro usar mais essa expressão, que é um momento muito importante para o desenvolvimento humano, que a gente precisa ter um olhar muito sensível, atencioso, cuidadoso para as crianças, né? Para as necessidades, para os interesses delas nesse momento. Eu não gosto muito de usar esse termo determina, né? Porque, assim, pegando até a minha base teórica, né? Que é a psicologia histórico-cultural, então, o Vygotsky, ele não usava esse termo determinismo, né? Porque Sim, aí é a certíssimo. gente limitar que a gente não vai se desenvolver mais, né? Passou dos 3 anos de idade, para que educação? Porque a gente não vai mais. Se a gente não conseguiu se desenvolver até os 3 anos, a gente está fadado a não se desenvolver mais. Não, né? Então, eu prefiro assim, eu acho que não determina, mas é um momento que contribui muito para esse desenvolvimento das crianças e para o seu futuro, né? Eu acho que é mais nessa perspectiva, é um momento importante e é um momento que a gente precisa ter muita atenção, porque ele vai contribuir, sim, né, para outras aprendizagens que vão acontecer ao longo, né, do seu desenvolvimento humano. Excelente, professora. Obrigada pelo esclarecimento. Acho que foi muito importante, porque, de fato, assim, determinar não, por favor. A gente está falando de É, educação, né? E até eu, que sou adulta, eu ainda quero aprender muita coisa. não, Então, de fato, exatamente. realmente, né? Porque se fosse pensar assim, não ia ter a EJA, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos, né? Nossa, com certeza. Nós não Você estaríamos aqui investindo na formação continuada dos professores, né? Excelente você ter feito essa ressalva. Professor, então, para a gente encerrar ali dos documentos, a gente poderia dizer que sempre com aquela ressalva de que a base não é currículo, quando o professor tiver dúvidas sobre o currículo, ele pode consultar as diretrizes, certo? Então, como eu falei para vocês antes, né? Então, assim, tem algumas redes que ainda não têm o seu currículo. Então, se ela ainda não tem o seu currículo, ela vai consultar a BNCC e vai consultar as diretrizes, esses 2 documentos, conjuntamente, né? Eles se complementam, são documentos que se complementam. Então, a gente pode estar acessando esses 2 documentos. E para as redes de ensino que já tem currículo, e mesmo assim possa vir alguma dúvida, alguma questão, então a gente vai usar esses 3 documentos. Eu vou usar o currículo da minha rede, eu vou acessar a BNCC, né, para eu estudar, para eu conhecer, e eu vou acessar também as diretrizes curriculares nacionais. Ótimo. Acho que assim fica claro, né? Realmente a gente sabe como se guiar. Porque a gente tem também muito professor, Andréia, que acaba desenvolvendo um trabalho autônomo porque falta orientação. Às vezes por parte da escola, às vezes por parte do sistema de ensino. Então a gente recebe muita gente aqui na rede pedagógica, olha, eu comecei a trabalhar agora, eu sou professora de uma turma de 5 anos e eu não sei que conteúdos que eu preciso passar para eles. Você acredita? Isso ainda acontece. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso para que os professores possam se orientar nesse sentido. É. Professora, e em relação à inclusão, nós tivemos aqui a segunda semana Rede Pedagógica. Quase 50 mil pessoas se inscreveram, participaram conosco, né? Muita gente já concluiu a formação, emitiu certificado.
Tem gente chegando agora para fazer a formação, porque ela foi toda gravada. Inclusive, se você está participando dessa live e não participou da segunda semana Rede Pedagógica, quando a live terminar, não deixa de se inscrever. O link está na bio, está lá no cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica. É uma formação à distância, gratuita e com certificado de 80 horas. Nós conversamos com diversos profissionais, especialistas e convidados sobre a educação inclusiva. Como você é uma grande conhecedora da BNCC, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da BNCC e a inclusão. Tem alguma novidade nesse sentido? O que a BNCC traz a esse respeito, né? Como que a gente pode fazer esse link? Então, como eu falei para vocês, a gente não pode jogar as diretrizes curriculares nacionais fora, porque tem muita coisa que a BNCC, em relação à educação infantil, ela inova em alguns aspectos, como eu falei para vocês, ao destacar essa questão dos grupos etários e ao trazer essa organização curricular por campos de experiências. Então, ela inovou nesse sentido. Mas, em outros sentidos, ela não aprofunda. Por exemplo, nisso que você acabou de perguntar, em relação às crianças ou os estudantes com deficiência. A BNCC, ela tem... Você sabe quantas páginas tem, Érica? A BNCC, ela toda, da educação infantil até o ensino médio? Não, eu nunca me olhei o número de páginas. Ela São tem muitas, né? 600, ela tem Ai, meu Deus, 600 páginas. São muitas páginas. Sabe quantas páginas ela faz referência às crianças ou estudantes com deficiência? Não sei, professora. Conta pra gente. Uma página. De Ixi. 600 páginas, ela cita as crianças ou estudantes com deficiências apenas na página 16. Apenas. Então, assim, se a gente quer pensar tanto as crianças com deficiências, né, os estudantes com deficiências, como outras especificidades, como, por exemplo, a questão das crianças ribeirinhas, crianças remanescentes quilombolas, crianças do campo, crianças indígenas, né? Ela só faz referência nessa página 16. Ela coloca todo mundo num bolo, né? Essas especificidades num bolo só, e ela fala apenas nessa página 16 sobre a educação inclusiva. Pronto. Então, assim, não tem como eu falar sobre a educação inclusiva olhando só para a BNCC. Eu preciso de mais elementos, eu preciso de mais recursos. E aonde que eu vou encontrar isso? Nas diretrizes. Porque as diretrizes, ela traz, sim, com mais detalhamento, as leis que foram se constituindo, esse contexto histórico de luta, né, por esse grupo das crianças, de reconhecer as crianças, os estudantes com deficiência, pensar numa educação inclusiva, como que pode ser essa educação inclusiva, quais são os trabalhos, né, que precisam ser pensados dentro, tipo, as equipes de apoio, as equipes pedagógicas de apoio que precisam se constituir dentro de cada escola, para ofertar, para pensar essa educação inclusiva, está lá nas diretrizes. Porque a BNCC, ela foi muito sucinta nesse sentido. Ela só faz referência a isso na página 16. E aí, eu retomo de novo aquela minha fala inicial que eu falei com vocês, que a BNCC não é currículo, né? Ela faz parte de uma política curricular que traz os conhecimentos essenciais que todos os estudantes do território nacional têm direito a aprender. E aí, quando cada rede de ensino vai elaborar o seu currículo, então, além dela trazer isso que é essencial, que está lá na base, ela vai trazer essa parte diversificada.
E essa parte diversificada tem a ver com as especificidades desse território, desse local, o contexto histórico, por exemplo, o currículo aqui do Distrito Federal. A gente fala do Distrito Federal, a gente fala da capital do país, de Brasília, a gente fala do Cerrado. Então, são coisas que a BNCC não traz, mas que a gente vê como algo específico da nossa região, que a gente acha importante falar. E aí, em relação às crianças com deficiência e a educação inclusiva, a gente colocou também um capítulo que fala sobre essa questão, porque a gente sentiu que a BNCC ela não aprofunda. Então, a gente vai na BNCC, a gente vai nas diretrizes, e aí a gente traz para o nosso currículo, da nossa rede, aquilo que a gente vê que falta, né? Que a BNCC não trouxe com tantos detalhamentos. Excelente. Então, Até porque se ela fala de direito, né? Direito de aprendizagem, de fato, é uma crítica muito importante que você está trazendo agora, que surpreendeu a maioria das pessoas que está participando aqui com a gente, a mim também, professora. Porque quando você fala de direito de aprendizagem, você tinha que fazer, sim, uma ênfase, se não até falar mais disso do que do grupo que já é, em média, atendido, o grupo que já é favorecido, né? Então, realmente deixou a desejar nesse aspecto, mas que bom que nós temos olhares que, inclusive, conseguem observar essa deficiência e do documento, né? Para que a gente possa aí aperfeiçoar para o futuro, porque isso ainda é muito necessário, né? A professora que participou aqui com a gente, a Raquel Santana, ela falou, gente, não está na hora de falar menos de inclusão, nós não superamos isso, nós estamos só começando, né? Nós esbarramos em tantas barreiras todos os dias, é tão complicado, né, professora? A gente teve aula aqui com a Edeilce Buzar, que falou sobre a escolarização das crianças surdas. Quantas dificuldades, né? Muitos dos direitos de aprendizagem ainda são negados a essas crianças, todos os dias, no interior, na capital. Não tem ninguém dando exemplo ainda, né? E o nosso Brasil é muito grande, as dissonâncias são realmente muitas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma falha, né, da BNCC, né, nesse sentido, mas ainda bem que a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, que ela aprofunda bem nesse sentido, ela explana bem essa questão, traz várias páginas, várias discussões a respeito que a gente pode estar buscando, né? E você falou aí da questão das crianças surdas, e eu lembrei de um trabalho de uma colega, porque assim, como eu estudo também essa questão da educação musical, da musicalidade, eu tenho uma colega que ela também pesquisa a educação musical, mas com crianças surdas. E eu lembro que quando ela começou a pesquisar, o nome dela é Tatiane de Paula. As pessoas falavam assim, ué, mas você está pesquisando educação musical com criança surda? Como assim? Consigo nem imaginar como é que é isso, né? E aí ela foi buscar nessas crianças, nesses adolescentes que são surdos, como que é a relação deles com a música? Como que é essas experiências que eles vivenciam com a música? Então, muitos falavam que, assim, o que eu acho que quando a gente olha para a criança, para o estudante com deficiência, a gente enxerga a deficiência. E, na realidade, a gente tem que enxergar as possibilidades. Quais são as possibilidades de desenvolvimento que a gente pode estar buscando para contribuir com essa criança, com esse estudante, para que ele se desenvolva, né? Então, quando ela foi fazer a pesquisa dela, e que ela pesquisava sobre isso, perguntava para eles sobre essa questão da relação deles com a música, e eles falavam assim... Ah, minha relação com a música é a partir da vibração. Eu coloco o som na minha casa, eu sento em cima da caixa de som, eu fico sentindo o som ali, a vibração. Aí outras pessoas já falavam assim, eu me expresso a partir da música, a partir do movimento.
Eu vejo as pessoas dançando e eu danço junto. Eu estou ali sentindo o momento, estou participando, né? E eles vêm falando de várias experiências, né? Que ela foi Quem relatando disse, para né, gente. professora, que a música vai entrar só pelos ouvidos? Ela entra pelos poros, né? A gente sente a É, música de diferentes formas. exatamente, e é isso que é o desafio para nós que somos professores, né? Então, a gente tem aí diferentes crianças com diferentes deficiências, né? Que a gente é desafiado a olhar para essas crianças como seres de potencial. E com que eu posso contribuir para que essa criança se desenvolva, né? Muito bom. A gente recebeu até uma pergunta por direct, né, que a Hum, gente encaminhou para você, professora, de uma participante, uma seguidora aqui da rede pedagógica, sobre essa questão da educação especial, da inclusão da BNCC. Você tem a questão da aluna aí? Você poderia falar um pouquinho a bem, respeito para a gente? deixa eu ver onde é que tá. Foi na rede pedagógica que você colocou? Ou foi no particular, você falando comigo? Eu nem lembro mais. Foi com você. Foi no particular, né? Uhum. Eu tô buscando Porque aqui. ela viu, né, a divulgação da live e ela ficou assim muito interessada em poder perguntar para uma pessoa que de fato conhece a base, especialista, né, como que ela poderia estar trabalhando em relação às crianças com deficiência na educação especial, porque ela acha que ainda deixa muito a desejar, né? A questão do currículo mesmo, professora. Ela até entrou em currículo, né? Apesar da gente já sempre Foi. ressaltar que a base não é o currículo, ela entrou nessa questão do currículo também. Gente, enquanto a professora Andréia está ali procurando essa questão para a gente responder aqui na live, eu quero avisar para vocês que já foi publicado no blog da Rede Pedagógica, o link inclusive está no Facebook, um texto de autoria da professora Andréia, que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e a inclusão. Eu quero recomendar a leitura para todos vocês, um texto aí show, sensacional. Professora Andréia é muito criteriosa com a escrita, tem um texto de excelente qualidade, mas ao mesmo tempo um texto muito claro, muito lúcido, né, que é acessível aí a todos que querem de fato saber mais, conhecer mais sobre a Base Nacional Comum Curricular. Eu também quero fazer aqui um convite, professora, para a Hum. gente não deixar para o final, para que todo mundo possa se inscrever no seu curso da rede pedagógica. Antes da gente abrir para perguntas, eu quero reforçar isso. A professora Andréia Martinez tem na rede pedagógica, na RPAD, nossa plataforma de cursos online, um curso construído em parceria com a professora Daniela Lobato, que vai fazer uma live com a gente amanhã, também às 19 horas. Vocês precisam participar desse curso, gente, uma formação aí que é fundamental no currículo de todos vocês, professores. O curso da professora Andréia se chama BNCC Teoria e Prática. Inclusive, eu quero pedir aqui para a produção conferir, professora. Nós vamos liberar no seu curso aulas gratuitas para que todo mundo possa se inscrever. Ali a gente tem na plataforma um mini curso gratuito, que o pessoal já faz com as primeiras aulas, mas eu gostaria de convidar o pessoal a se matricular no curso propriamente dito, onde as primeiras aulas são gratuitas, aquelas aulas introdutórias que vocês falam sobre a estrutura da BNCC, as competências, né? Então, assim, as primeiras aulas, gente, do curso são gratuitas, ok? A gente vai colocar também o link na bio aqui do Instagram para ficar super fácil você se matricular. Mas quem tiver alguma dúvida pode mandar um direct que a gente encaminha o link para vocês, tá bom? De toda Então, forma, tá super fácil lá no www.rpead.com.br. É só rolar a tela e procurar o curso BNCC Teoria e Prática. 4 aulas gratuitas para todo mundo que está participando da live e pegou essa dica quente. ótimo. Fica aí, ó, gente, o convite. Vai lá que tem essas aulas introdutórias que vocês podem ter acesso, né?
de forma gratuita, e quem quiser o curso completo também está lá disponível, tá bom? Fica aí o E tá na convite. promoção, hein? Último dia. Aí, aproveitando esse momento aqui, antes de eu achei a pergunta aqui da pessoa. Aproveitando esse momento aqui que a gente está fazendo propaganda, já vou fazer propaganda aqui desse livro, Educação Musical. Massa. Educação Musical, Olhares a partir da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Nesse livro aqui eu tenho um artigo escrito que fala justamente sobre o desenvolvimento da musicalidade dos bebês. E nesse livro também tem um artigo da Tatiane de Paula que eu falei para vocês. Olha só, o nome do meu artigo é Desenvolvimento da Musicalidade dos Bebês, a unidade Cuidar, Educar na Educação Infantil em meio à educação musical. E o artigo da Tatiane de Paula, que eu falei para vocês que faz um trabalho, trabalho com crianças surdas, é o olhar da teoria histórico-cultural no desenvolvimento das vivências musicais da pessoa surda. Muito bom. Esse livro, eu estou fazendo um sorteio dele no meu Instagram. Aí, quem quiser ir lá fazer um passeio no meu Instagram, é Andreia com I, Andreia.martinez com Z, Andreia.martinez.4. Aí é só vocês irem lá e aquelas coisas tradicionais, né? É só me seguir, curtir a página do sorteio e marcar 2 pessoas em cada comentário. Quanto mais Estou comentários digitando aqui, tiverem, prof, para todo mundo ver, ó. Andreia com I, tá, gente? Ponto Martinez com Z, não é isso, prof? isso, ponto 4. Ponto 4. Aí Digitei, vocês tá aí vão nos lá comentários. e participam do sorteio, que o sorteio vai ser amanhã. Quem sabe o livro é de vocês, hein? Quem sabe? Poxa, eu também posso participar desse sorteio? Pode, com certeza. Gente, eu achei aqui a pergunta que a Érica falou, que é sobre essa questão, que é a pergunta da Marcela. Ela fala o seguinte: preciso de mais informações sobre a implantação da BNCC no currículo da educação especial, que eu acabei de falar para vocês, né? A BNCC ela não ajuda muito nesse sentido. Então, para você buscar mais informações, vai ter que buscar nas diretrizes curriculares nacionais, que lá está bem detalhado. Uhum. Aí ela vem falando sobre a proposta do estado dela, né? Aí, e aí ela fala assim: no caso, estou fazendo adaptações no documento da educação infantil, no documento curricular da educação infantil do estado dela. E aí ela pergunta: eu posso fazer essas adaptações? Então, em relação a essa questão, a gente tem um currículo, né, que cada rede de ensino elabora. E Uhum. aí, quando a gente fala dessa adaptação curricular, na verdade, é a gente pegar o que está no currículo e pensar ele de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem um currículo da educação infantil que traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que as crianças têm o direito de aprender e desenvolver. Então, eu vou pegar esses objetivos, olhar para esses objetivos e pensar numa aula que eu alcance as crianças que possuem determinadas deficiências, né? Então, assim, eu vou ter um olhar diferenciado. Se for uma criança surda, é uma possibilidade. Se for uma criança muda, é outra possibilidade. Se for uma criança que tem limitação de movimento, é outra possibilidade. Então, dependendo da deficiência, o currículo, na realidade, ele não muda. O currículo é o mesmo. Mas a forma de atuação do professor é que vai se modificar para que ele inclua todos, para que todas as pessoas que fazem parte daquele contexto educativo participe das atividades e tenham o seu direito adquirido, né, constituído e garantido de que ela vai aprender e vai se desenvolver. Como eu falei para vocês, nas minhas pesquisas, a minha base teórica é a psicologia histórico-cultural do Vygotsky.
ele tem um livro chamado Defeitologia. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, do Vygotsky, ele é em espanhol. E o que ele vem falando nesse livro aqui? Que ele até faz um trocadilho, né? Que ele fala assim, que existem pessoas com deficiência, mas essas pessoas não são deficientes. Elas são eficientes. Elas podem se desenvolver, elas têm potencial para se desenvolver. Eu acho lindo quando ele escreve isso, né? Porque a pessoa, são pessoas com deficiência. A gente não está falando que são pessoa deficiente. Elas não são deficientes, elas têm um potencial nelas. Elas possuem algumas limitações por conta da deficiência que elas têm, mas são pessoas capazes, potentes de se desenvolverem. E aí ele nos faz uma provocação a pensar como que eu, enquanto educador, posso contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. Então, dependendo da deficiência que essa criança tem, que esse adolescente tem, que esse jovem tem, que essa pessoa tem, né, que o estudante tem, eu vou ter que buscar estratégias alternativas diferentes, porque na realidade, cada ser humano é único, né? Então, pensa a questão da deficiência. É uma questão a mais que a gente precisa estar observando. Então, dependendo da deficiência que a gente está lidando, eu vou ter que pensar estratégias diferentes. Então, o currículo está posto. Adorei a frase, professora. A gente vai publicar, depois da sua live, eu vou querer que você me passe pelo WhatsApp a citação certinho para a gente publicar aqui uma montagem bem bacana no Instagram da rede, porque realmente, assim, uma frase super inspirada, né? É uma frase que nos toca, que nos provoca a falar assim, gente, olha para essas pessoas como seres capazes, seres potentes, né? Muito bom, muito bom. Tem uma referência que ele fala assim, que a água, quando ela está descendo e ela encontra um obstáculo, ela vai criar linhas de contorno para continuar o seu trajeto, para continuar o seu curso. E é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente está ali trabalhando com a criança que tem uma determinada deficiência, que a gente se deparou diante de um obstáculo, a gente não tem que olhar o obstáculo. A gente tem que olhar as possibilidades de contornar esse obstáculo, né? Essa deficiência, e contribuir para que essa criança se desenvolva. Muito bom. Professora, o Instagram tá me avisando aqui que o nosso tempo ele tá terminando. Mas eu queria te fazer o seguinte combinado com você. A gente encerra essa live, salva ela aqui no feed e a gente volta em 1 minuto para responder aqui algumas perguntas e para a gente explicar direitinho como que o pessoal pode se inscrever no curso BNCC. Pode ser dessa maneira? Pode. Então, olha, gente, a gente vai encerrar essa transmissão. É o tempo da gente salvar essa live para ela ficar gravadíssima, até para você assistir de novo aqui no feed da Rede Pedagógica. Nós vamos abrir uma nova transmissão ao vivo. Já aproveita para pensar na sua pergunta para trazer aqui para a conversa com a professora Andréia Martinez. E na próxima transmissão eu vou explicar o passo a passo para você se matricular no curso da professora Andréia e fazer aulas gratuitas. Você não pode perder. Continua ligado aí que a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser, professora? Já. Até mais, pessoal.